Amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema é a Era de Aquário e a realização do novo homem. Amigos, como de costume, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o tema. Nossa exposição vai girar em torno de 10 a 15 minutos e depois nós vamos abrir para perguntas que os amigos podem fazer no decorrer da palestra no comentários, na parte dos comentários do Facebook, ok? E nós gostaríamos de começar esse tema dizendo que na abordagem que nós vamos fazer da Era de Aquários, a nossa intenção não é nos aprofundar nas questões cosmológicas ou de datas desse assunto, mas muito mais levar esse assunto para o homem, para cada um de nós, para o nível individual e também entender como isso afeta a humanidade como um todo. Existem muitas ideias e conceitos a respeito de quando a Era de Aquários começou, se já começou, se vai começar, qual a data exata. Amigos, as eras, elas não têm uma data exata para terminar e começar como um dia do calendário. Elas vão como que se integrando, se mesclando, enquanto uma era termina e a outra começa. Então, a humanidade sente o efeito dessa passagem das eras muito de acordo também com seu estado de consciência. Pois quando nós estamos falando aqui de Era de Aquários, ou de Era de Aquário, nós vamos falar muito sobre consciência. Nós podemos dizer que as influências dessa Era de Aquário já começaram há algumas décadas atrás. E a humanidade reage de uma maneira mais ou menos intensa a todas essas influências que são como que influências atmosféricas. E como que funciona essa reação? Para isso, nós vamos citar algumas características importantes da Era de Aquário e entender primeiro como isso atua na humanidade e depois trazer isso para a realização desse novo ser humano, que é o título da nossa palestra. Pois bem, existem algumas características dessa Era de Aquário que nós vamos citar agora. A primeira delas, a Era de Aquário traz uma quebra de hábitos, de paradigmas, de conceitos, de tudo aquilo que pode ser considerado, entre aspas, velho. Velho no sentido de que não tem mais uma relação com a consciência atual da humanidade ou com a consciência em que a humanidade ingressa já há alguns anos e ingressa a partir de agora. Portanto, nós podemos ver isso em nós e ao nosso redor. A humanidade já não aceita aquilo que nós chamamos de dogmas, conceitos fechados, não aceita mais, olha, faça isso simplesmente porque alguém nos disse para fazer. Se o ser humano não percebe a relevância e a verdade disso dentro dele, não tem sentido, não tem valor e, portanto, não é realizado. Então, essa primeira quebra de tudo aquilo que é um dogma, de tudo aquilo que é um conceito antigo, de tudo aquilo que é velho, nós podemos dizer que é uma das características dessa era que se inicia. A outra característica, amigos, é uma transparência. Isso nós podemos perceber muito nitidamente, não só no mundo como um todo, mas com certeza também na nossa vida. O que nós queremos dizer com essa transparência? Nada fica oculto. Ou seja, tudo aquilo que é feito vem à tona. Nós podemos ver isso em todos os âmbitos que nós conhecemos, seja no âmbito político, econômico, social, na nossa vida individual, na nossa vida coletiva e, portanto, no mundo inteiro. Tudo aquilo que antes demorava anos para vir à tona e muitas vezes nem vinha, hoje vem com muita rapidez e com muita força. É por isso que essa transparência é uma característica muito importante dessa era. Ou seja, cada vez mais a humanidade é chamada a viver de acordo com aquilo que ela acredita, a ser aquilo que ela fala, a ser aquilo que ela pensa, ou seja, ela tem que ser um reflexo perfeito, cada um de nós, daquilo que nós acreditamos, pensamos e sentimos.
Uma outra característica dessa era é a conexão. Nós podemos chamar essa conexão de uma tentativa do ser humano de estar ligado a tudo e a todos de uma maneira quase que imediata. Nós podemos ver isso, por exemplo, através das redes sociais ou mesmo através das ferramentas de comunicação que nos permitem hoje saber algo que acontece do outro lado do mundo quase que instantaneamente. Nós podemos dizer que isso é quase como um reflexo de uma onipresença e de uma onisciência, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de saber tudo o que acontece ao mesmo tempo, quase que imediatamente. E a outra característica que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é o surgimento de uma nova consciência. E aqui talvez seja um dos pontos de mais destaque da nossa palestra de hoje. Aquário revela e incita o ser humano a despertar uma nova consciência. Uma consciência que não mais é baseada totalmente no seu ego. Uma consciência voltada para si mesma, portanto, uma consciência totalmente egocêntrica. Isso é uma quebra dessa orientação totalmente egocêntrica que o ser humano apresenta e que todos nós temos em maior ou menor grau. E é exatamente o surgimento dessa nova consciência que traz, ou deveria trazer e deve trazer para a humanidade, uma verdadeira autonomia. Uma autonomia interior, aonde o ser humano realmente percebe a verdade dentro de si mesmo e age de acordo com ela. Amigos, trazendo todos esses conceitos para a realização desse novo ser humano, desse novo homem, nós vemos nesse novo ser exatamente essas características que foram citadas. Que são: esse novo ser humano não aceita mais dogmas, não aceita mais conceitos antigos, não aceita mais que lhe digam como fazer e não aceita mais hábitos. Esse novo ser humano deve perceber dentro de si a verdade e viver de acordo com ela. Esse novo ser humano, ele é transparente, ou seja, ele é aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele é interiormente. As suas palavras, os seus atos correspondem com o que ele é e não mais um reflexo totalmente distorcido daquilo que hoje o ser humano individualmente e coletivamente é. Esse novo ser humano busca uma verdadeira conexão, uma conexão com tudo e com todos através do princípio mais elevado que existe, o espírito. E quando nós falamos de espírito, aqui nós não estamos nos referindo a algo místico, a algo religioso, mas a uma força de ideação que move o todo, a uma energia, a uma vibração muito elevada. E é essa energia que já existe dentro do ser humano de forma latente, que deve despertar e que permite essa conexão com tudo e com todos, através dessa ideação, dessa força que desperta dentro do ser humano. Essa é a verdadeira onipresença e a verdadeira onisciência desse novo ser humano. Isso tudo resulta no despertar de uma nova consciência. Uma consciência não mais baseada no ego, uma consciência baseada num princípio elevado, num princípio vibratório, num princípio energético que já existe dentro do ser humano de forma latente, e esse princípio despertando pode permitir a esse ser humano uma nova consciência, uma consciência não egocêntrica, uma consciência ligada a tudo e a todos através do Espírito. E, assim, existe uma verdadeira autonomia, uma autonomia interior, uma autonomia aonde o ser humano reconhece a verdade dentro de si mesmo e vive de acordo com ela. Esse despertar dessa nova consciência, dessa verdade interior, faz com que o ser humano viva de acordo com esse princípio elevado do Espírito. É isso que Aquário, essa nova radiação atmosférica como um impulso novo, traz como possibilidade para toda a humanidade,
E todos irão reagir de uma maneira ou de outra aos impulsos da era de Aquário. Seja num desmascaramento de si próprio, vendo a sua vida do jeito que ela é e refletindo e agindo a partir desse desmascaramento, seja a partir de uma construção dessa nova consciência que está latente dentro do próprio ser humano de uma forma, vamos dizer assim, adormecida. E o objetivo, amigos, de uma escola espiritual, de uma escola de iniciação, é reunir esses seres que buscam esse despertar da era de Aquário, que busca esse despertar dessa consciência nova dentro de si mesmos, reunir esses seres num campo de força. Num campo de força que agrupa, por assim dizer, que atrai forças de uma vibração muito elevada. Forças dessa vibração do espírito que permitem que todos os que trilharam e que trilham esse caminho possam realmente receber essas vibrações como uma ferramenta de trabalho e possam realizar dentro de si mesmos esse ideal elevado da era de Aquários. É assim que nós falamos de um novo ser humano e é assim que nós falamos de uma nova era que todos nós já percebemos de uma maneira ou de outra. De acordo com a consciência do ser humano, ainda existe uma ligação com a era de Peixes em alguns casos, mas já sendo impulsionados para adentrar nessa nova realidade da era de Aquários, nessa nova consciência, nesse despertar e no realizar desse novo ser humano. Amigos, como introdução, nós gostaríamos de parar por aqui e agora nós tentaremos dar continuidade ao tema com perguntas que iremos responder no decorrer dos próximos minutos. Fiquem à vontade. Luiz, a Sandra pergunta: essa humanidade em construção caminha para o despertar o ser espiritual? A humanidade da qual todos nós fazemos parte, ela caminha de acordo com aquilo que, primeiramente, existe dentro de cada um e de acordo com a reação a todas essas influências atmosféricas da era de Aquário. É claro que a humanidade é impulsionada para um despertar. E todos aqueles que têm possibilidades desse despertar terão a chance de fazê-lo e de receber todas as forças e influências necessárias que nós chamamos de ferramentas para isso. Nós podemos dizer que muitos seres humanos estão no limiar desse despertar. Vamos pensar em nós mesmos e vamos pensar em muitas pessoas que nos cercam. Quantos não questionam a sua missão na vida? Quantos não questionam o que estão fazendo aqui? Quantos não se perguntam qual a sua origem e para onde nós devemos caminhar e o porquê de tudo isso? Pois bem, todos esses seres humanos irão receber, através dessas forças atmosféricas, a possibilidade desse despertar dessa nova consciência. E mesmo aqueles que ainda não estão buscando serão tocados e terão a oportunidade de escolher trilhar um caminho para o despertar dessa nova consciência. A Silvana pergunta: quando começou a Era de Aquários? Então, Silvana, como nós falamos no começo, essas questões de datas, elas são um pouco complicadas, porque as eras, como elas vão se entrelaçando, não existe um final de uma era e um começo da outra numa data exata, mas existe o adentrar, as irradiações ou as influências de uma nova era que começam a se tornar cada vez mais fortes. Se nós formos olhar esses impulsos libertadores da Era de Aquários, nós podemos, por exemplo, nos remeter à própria época da Revolução Francesa, aonde a humanidade, ou uma parte da humanidade como um todo, foi tocada por aquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Depois nós tivemos outras manifestações mais recentes da própria
do próprio questionamento do ser humano da década de 60 de quebrar hábitos, de fazer uma revolução exterior, né? Todas essas revoluções exteriores, elas são como que um impulso de algo que deve ser realizado dentro de nós mesmos. Porque quando nós falamos de uma renovação, quando nós falamos de uma mudança, muitas vezes nós vemos isso externamente. Mas o que nós devemos pensar é que isso deve ser realizado dentro de cada um de nós. Então esses impulsos de renovação, eles vêm para que nós façamos essa renovação dentro de nós mesmos, para que esse princípio de uma nova consciência que existe latente dentro do ser humano possa despertar e que nós possamos viver a partir dessa nova consciência, de uma consciência impulsionada e preenchida pelo Espírito. Só que muitas vezes o ser humano reage externamente em todas essas revoluções, em todas essas manifestações. E aqui nós podemos lembrar de uma frase de Gandhi muito importante para relacionar com o nosso tema. Seja você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, o ser humano deve realizar tudo isso dentro de si mesmo. E a partir dessa autorrevolução interior, tudo ao seu redor irá mudar. O Felipe pergunta: o autoconhecimento é a nova ferramenta para a melhoria do mundo contemporâneo? O autoconhecimento, sem dúvida, é uma das ferramentas mais importantes colocadas à disposição do ser humano para trilhar esse caminho do despertar da nova consciência. E esse autoconhecimento, que é um dos pilares para esse despertar, ele vem de uma maneira talvez um pouco diferente daquela que nós comumente estamos acostumados a ouvir, né? O ser humano não consegue se conhecer sem uma força externa, sem uma força não egocêntrica que o toque e que mostre para cada um de nós, para cada ser humano, quem realmente nós somos. Por que isso? Porque se nós formos tentar nos conhecer a partir da nossa própria perspectiva ou da perspectiva dos que nos cercam, sejam conhecidos ou desconhecidos, nós vamos ter uma visão muito parcial, baseada na nossa própria consciência, que ainda é totalmente egocêntrica, e também em como as pessoas nos enxergam. Portanto, o autoconhecimento promovido e despertado por uma escola espiritual, ele é um autoconhecimento que vem dessa nova consciência que desperta dentro do próprio ser humano. E nós podemos dizer que essa nova consciência é como um facho de luz, simbolicamente falando. E quando a luz brilha, aonde antigamente eram trevas, e nós podemos dizer que interiormente nós conhecemos muito pouco daquilo que nós somos muito envoltos nessa escuridão que é proporcionada pela nossa própria ignorância, quando essa luz começa a surgir, é possível que o ser humano se veja como realmente é e não como pensa que é. E é a partir desse autoconhecimento, desse homem, conhece-te a ti mesmo, que o despertar de uma nova consciência pode continuar. Então, sim, autoconhecimento verdadeiro, promovido por esse despertar dessa consciência espiritual dentro do próprio ser humano e por trilhar um caminho espiritual, é sem dúvida uma ferramenta importantíssima para a realização desse novo ser humano na Era de Aquário. A Rosana pergunta: como podemos saber se estamos aptos para o despertar? Todos nós estamos aptos para o despertar. O momento do despertar é agora. Não é amanhã e não é daqui a alguns anos, é agora. Por que nós falamos isso com tanta ênfase? Porque se nós somos tocados, e todos somos tocados, por essas radiações da Era de Aquários, de uma ou de outra maneira, e isso nos impulsiona para uma busca, seja ela qual for, isso mostra que todos estamos aptos para esse caminho. Portanto, nós devemos seguir o caminho que temos um impulso interior de seguir. O que nós queremos dizer com isso? A partir do momento que nós percebemos tudo isso, que nós começamos a entender o momento em que a humanidade se encontra,
Nós temos que fazer algo, como foi dito, interiormente. Nós temos que trilhar um caminho. Por quê? Porque se nós começarmos a utilizar toda a nossa energia e tudo aquilo que nós somos para simplesmente ler, estudar, compreender e tentar entender intelectualmente todas as diversas filosofias ou tudo aquilo que já se manifestou ou que deve se manifestar, nós não vamos sair do lugar. A teoria não liberta, mesmo que seja a teoria mais elevada que existe. A única coisa que liberta é uma realização, é uma ação. Portanto, todos nós e todos aqueles que são tocados por esse impulso da Era de Aquário e que percebe esse novo, essa mudança que já se aproxima e que todos talvez percebamos como que intuitivamente, todos esses devem realizar, devem partir para a ação. Portanto, estamos sim aptos para trilhar esse caminho. Nós precisamos ansiar por isso e nós precisamos realmente fazê-lo. Portanto, a mensagem principal de uma escola espiritual é: amigos e amigas, não adiem esse momento de trilhar um caminho para o despertar dessa nova consciência e para a realização do novo homem que se torna cada vez mais propícia nessa Era de Aquário. A Cleide pergunta: a meditação é um caminho para esse encontro espiritual? Meditação. Vamos entender um pouquinho o que é essa meditação para podermos dar essa resposta. A meditação, a verdadeira meditação, a origem dessa palavra significa voltar-se para o centro. Nós falamos que no centro do ser humano, no âmago do ser humano, existe uma nova consciência latente. E essa consciência espiritual deve ser despertada e deve ser preenchida pelo próprio Espírito como força de ideação para uma nova consciência e para uma realização desse novo ser humano. Visto dessa maneira, a meditação sim ajuda a realizar esse processo, esse voltar-se para o centro. Todas as outras formas que nós conhecemos de meditação, sejam meditações para ampliar essa consciência egocêntrica, ou para acalmar o nosso próprio ser, o nosso próprio eu, ou numa tentativa de exercícios para reconhecimento de quem nós somos, né? Exercícios do corpo, enfim, elas sem dúvida alguma são elementos que podem nos levar até um certo ponto. Só que hoje nós já podemos entender um pouco melhor que a partir do momento que nós não utilizamos mais esses exercícios, seja numa tentativa de mudar as ondas cerebrais para atingir um estado meditativo, seja através de qualquer exercício, quando nós paramos, tudo aquilo, toda aquela agitação volta. O que uma escola espiritual propõe não são exercícios para que o ser alcance um certo estado e permita que essa nova consciência desperte. O que uma escola espiritual propõe é que o ser se torne e esteja sempre nesse estado de vibração elevado, aonde não haja mais necessidade desse tipo de técnicas. Portanto, a verdadeira meditação é o voltar-se para o centro e despertar, sem nenhum exercício, seja de respiração, seja físico, seja de ondas cerebrais, despertar essa nova consciência latente dentro do ser humano. E isso é um estado de ser. Essa nova consciência deve se tornar uma realidade. O que uma escola espiritual propõe não é uma ampliação das capacidades do nosso próprio ego, não é uma melhora dessas capacidades ou mesmo um treino dessas capacidades, mas o nascimento de uma nova consciência não egocêntrica,
uma consciência preenchida pelo Espírito que não precisa de nenhum tipo de exercício ou técnica para ser e estar ligado ao Uno, à própria verdade, ao Espírito. Marta pergunta: os seres índigo e cristal são nascidos nessa era de Aquário? Sim, nós podemos dizer que existem muitos seres com essas denominações, né? Nós falamos índigo, cristal, os milênios, enfim, as denominações dessas novas gerações, né? Que nascem nessa passagem da era de peixes para a era de aquários. Nós podemos dizer que as crianças e jovens, né, que nós vemos nos dias de hoje apresentam muitas dessas características que nós citamos no começo da nossa exposição. E é por isso que essas crianças e jovens têm uma percepção tão aguçada daquilo que as rodeia. E é por isso que elas olham aquilo que nós somos e não aquilo que nós falamos. E é por isso também que não é possível educar essas crianças e esses jovens lhes dizendo: faça isso, faça aquilo, siga este modelo. Por quê? Porque esses seres que já nascem nessas influências de uma nova era, eles têm, como nós dissemos, de perceber dentro de si mesmos essa verdade latente e permitir que ela desperte. Esses seres são tocados por uma honestidade, por uma transparência, por uma força de um ser que é aquilo que fala. Esses seres, esses novos seres, eles percebem esse momento de mudança atmosférico e eles reagem a isso da maneira que eles conseguem. Por isso que algumas crianças e jovens têm uma consciência tão surpreendente para muitos adultos, que eles falam e fazem coisas que para nós muitas vezes é de se espantar, porque eles já recebem essas influências dessa nova era e eles reagem a elas de uma maneira muito imediata. E como nós percebemos isso muitas vezes? Nós nos assustamos, nós tentamos enquadrar essas crianças e jovens nos modelos antigos. Por quê? Para aqueles que não sabem lidar com o novo, né, existe a tentativa de colocar tudo numa forma. E então existe essa tentativa de tentar orientar essa nova geração com modelos antigos. Isso não será possível. E nós perceberemos isso cada vez com mais frequência a partir de agora. Somente um ser onde essa nova consciência desperta e começa a ser o ponto central de sua vida, consegue realmente perceber aquilo que necessita ser feito a partir de agora e consegue que essa conexão, falamos de novo de conexão, com essas novas gerações. Amigos, não esqueçamos, essa nova era é uma era de conexão, mas não uma conexão com o ego, uma conexão através desse princípio espiritual que deve despertar em cada ser humano que realmente anseia por isso. E é essa conexão, essa linguagem sem palavras, que fará com que esse aparente conflito de gerações seja totalmente eliminado. O João pergunta: a era de Aquário transformará não só o interior do homem, mas também a ordem social? Nós podemos dizer que a passagem das eras, sem dúvida alguma, tem os seus reflexos na sociedade como um todo. Nós estamos vendo gradativamente algumas mudanças, né, da nossa sociedade. Se nós formos olhar, sim, ainda existem inúmeras questões que nos espantam, como violências, como conflitos, como escândalos e etc. Mas também existe uma maior transparência e um anseio da humanidade como um todo de não mais ficar reprimida dentro de certos padrões de hábitos, de dogmas. E cada vez mais isso se tornará patente no mundo e na humanidade. Portanto, nós
vemos que à medida que os seres humanos reagem, inconsciente ou conscientemente, às radiações da Era de Aquário, sem dúvida nenhuma, isso trará uma transformação na sua maneira de viver. Se nós formos olhar como nós vivemos hoje, comparado com alguns séculos ou mesmo algumas décadas do passado, nós já vemos a grande transformação que existe com relação ao nosso modo de vida versus o modo anterior. E isso como sociedade, como humanidade. Imaginemos isso numa velocidade cada vez maior proporcionada por essas radiações atmosféricas. Então, sem dúvida, além de uma transformação interior, nós veremos esse reflexo na humanidade como um todo. Maria pergunta, faz um pedido também. Explique melhor o termo forças atmosféricas. As forças atmosféricas são os chamados raios cósmicos? Sim, nós podemos dizer que as forças atmosféricas são os raios do espírito. Não saberia dizer exatamente o que você entende por raios cósmicos e qual é o conceito que estamos utilizando aqui. Mas nós podemos dizer que esse espírito, essa força de ideação muito elevada que nós estamos falando, que deve despertar novamente dentro do ser humano e preencher a consciência desse novo ser humano, ela na realidade, essa força ela preenche tudo, inclusive a própria atmosfera. Quando nós falamos de forças atmosféricas, nós queremos dizer que esses raios do espírito, como eles são chamados, eles não são destinados a um grupo seleto de pessoas. Elas são atmosféricas porque elas tocam a humanidade toda, sem exceção, sem distinguir aqueles que teoricamente são merecedores ou não merecedores, porque esses conceitos são muito relativos. Quem somos nós para dizer aqueles que podem ou não, ou devem ou não ser tocados por essas forças de libertação? Portanto, quando nós nos referimos a forças atmosféricas, nós falamos que esses raios do espírito, esses, como muitas vezes são conhecidos, esses 7 raios de forças, de vibrações, trespassam e penetram toda a atmosfera e, portanto, tocam toda a humanidade. É por isso que nós dizemos que a humanidade irá reagir. Todos irão reagir, da maneira que for, a esse toque de despertar dessa era de Aquários, desses raios do espírito, dessas forças de vibração magnética que toca a tudo e a todos. E essa reação dependerá muito do estado de consciência do ser humano. Se ainda é voltado totalmente para o seu ego e como ele reagirá a esse chacoalhão, por assim dizer, a esse impulso transformador, e mesmo aqueles que buscam o caminho de um novo despertar, do despertar de uma nova consciência. Então é por isso que nós nos referimos a forças atmosféricas, porque elas não são posse e nem estão destinadas a um pequeno grupo, mas a tudo e a todos. Bia pergunta, no auge da Era de Aquário, como será a sociedade? Quando você diz estar em vários lugares, seria pela consciência? Nós não poderíamos, até porque nos falta capacidade para tanto, descrever como seria essa sociedade em seus detalhes. Até porque isso dependerá muito de como a humanidade, como grupo, irá reagir a essas influências. É óbvio que quando nós falamos de uma onisciência, de uma onipresença, nós estamos falando de uma nova consciência sem dúvida alguma. Para nós é muito difícil entender isso, porque nós tentamos imaginar a nossa consciência atual maior, mais ampla, e não é esse o caso. Nós estamos falando de uma consciência que é o próprio Espírito. E para o Espírito e no Espírito, não existe separação alguma. Não existe este momento e aquele momento. Então não existe o tempo e o espaço como nós concebemos. Existe uma radiação presente que é. E é essa radiação presente que é, e é uma radiação que nós podemos dizer que vai despertar uma nova consciência, que
se unirá a tudo e todos, sem nenhum esforço, sem nenhum tipo de técnica, de nenhum exercício. Então nós só podemos falar sobre isso ainda de uma maneira não como uma posse, porque a maioria de nós ainda está muito voltada para essa consciência egocêntrica. Mas é importante que nós saibamos que essa consciência egocêntrica, de certa maneira, ela é uma ilusão, né? Porque não pode existir algo separado do todo, né? Isso se torna cada vez mais claro para nós. Nós não vemos muito mais sentido no ser que quer se manter independente de tudo e de todos. E é essa consciência de unidade verdadeira que pode falar de uma verdadeira onisciência e onipresença. Portanto, não poderíamos descrever com detalhes como seria essa humanidade, né? Isso vai depender muito de como ela irá reagir, como essas influências da era de Aquário encontrarão a humanidade como um todo. Mas, se cada um de nós realizar esse processo interior e despertar essa nova consciência, nós podemos dizer com certeza que isso será um grande auxílio, não somente para nós, mas para toda a humanidade. Porque cada um que permite que essa nova consciência desperte dentro de si é um fator de transformação e de multiplicação para todos aqueles que o cercam, mesmo que nós não o percebamos. Portanto, é muito importante que cada um que percebe esse novo momento, né, essa nova era despontando e que nós já adentramos, essa era que nós chamamos de Era de Aquário, reaja e trilhe um caminho de libertação, do despertar dessa nova consciência, não somente como um auxílio para si, mas para toda a humanidade. Ricardo pergunta: como devemos atuar para melhorar nossa consciência, para sentir esse despertar da alma sobre o ego? Pois bem, o primeiro passo é, se aquilo que nós estamos percebendo, se aquilo que nós estamos ouvindo agora, por exemplo, ou de uma maneira geral, o que nós estamos percebendo ao nosso redor, nos toca, e nós sentimos esse verdadeiro desejo, esse anseio de mudança, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para uma mudança interior é ansiar por ela e reconhecer que ela é necessária. A partir daí nós devemos buscar um verdadeiro caminho de transformação dessa consciência. E é aí que entra, por exemplo, uma escola espiritual, como é o caso da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. A escola espiritual da Rosa Cruz Áurea não traz uma teoria, não traz um ensinamento novo, até porque nada disso é novo. Isso que nós estamos falando é um ensinamento que existe desde que o homem se entende por homem consciente e que irá existir até que todos os seres humanos percebam a necessidade do despertar dessa consciência espiritual. O papel, então, de uma escola espiritual não é trazer algo novo como ensinamento, mas sim um método de trabalho, um caminho espiritual aonde essa consciência possa despertar. E isso é feito através do quê? De um campo de forças, como nós falamos. A partir do momento que esses seres adentram uma escola espiritual e começam a fazer parte desse campo de forças, que é um campo, entre outras coisas, eletromagnético, que atrai essas forças de vibração mais elevada, é possível que esse grupo consiga despertar, cada um por si, obviamente, mas em grupo, um ajudando o outro, despertar essa consciência espiritual dentro de si mesmo. Porque nós não estamos falando de um método de uma melhoria do ego. Nós não estamos falando de um treino. Nós não estamos falando de exercícios. Nós estamos falando de forças. Nós estamos falando de uma nova realidade vibratória. E para que essa realidade vibratória desperte dentro de nós, é necessário que nós estejamos num campo magnético propício para isso. Então, a maneira como nós auxiliamos isso é reconhecendo esse processo, ansiando por essa mudança e buscando um caminho, como de uma escola espiritual, para que essa mudança possa se tornar uma realidade.
porque essa mudança não é possível apenas no campo intelectual. Portanto, mesmo que nós leiamos muito e que nós falemos bastante sobre isso, se nós não adentrarmos um campo magnético propício, aonde essas forças magnéticas nos ajudem a, vamos usar um termo aqui, desmagnetizar essa consciência egocêntrica, para que uma nova consciência espiritual nasça, nós continuaremos às margens desse caminho, falaremos dele, até perceberemos, de certa maneira, sua influência, mas a realização ainda não será possível. Então, a maneira de realizar é trilhando um caminho do despertar de uma nova consciência, como, por exemplo, de uma escola espiritual. Marília pergunta: consciência e ação. Qual ação tomamos no meio dessa turbulência que vivemos hoje? A ação de mudar interiormente. A turbulência que nós vemos hoje é muito um reflexo daquilo que nós somos. O mundo é um reflexo de nós mesmos, do nosso próprio mundo interior. Portanto, quando nós tomamos consciência de tudo isso, seja essa consciência mínima, mas quando nós começamos a perceber, nós devemos agir. E a verdadeira ação é essa revolução interior. É buscar esse silêncio interior, esse ponto central dentro de nós mesmos, que é o próprio espírito latente, e permitir que ele desperte. Então, a verdadeira ação a ser tomada em toda essa agitação que nós percebemos é a ação interior de realizar um processo espiritual, de trilhar um caminho espiritual. Por isso que nós enfatizamos com tanta força. É necessário trilhar um caminho. Senão, nós vamos parecer as pessoas que planejam uma viagem muito importante na sua vida. Compram a mala, todas as coisas que querem levar na viagem, estudam o roteiro, entram na internet, descobrem todos os cantos e recantos do lugar aonde vão e não saem em viagem. Nós temos que sair em viagem. Nós temos que realizar esse caminho. Porque senão, nós vamos nos perder nos espelhos, no labirinto de espelhos do nosso próprio intelecto, que uma hora aponta uma coisa, outra hora aponta outra, e que sempre vai refletir imagens e mais imagens que nunca serão coerentes a ponto de nós chegarmos um dia e falarmos: não, é isso aqui, entendi tudo, esse é o caminho que eu vou seguir. Nós vamos perder tempo. Então, a ação necessária é perceber, ansiar por mudanças e trilhar um caminho. Raul pergunta: como a nova geração vai encontrar o seu eu lírico dentro dessa nova era? Não saberia dizer exatamente o que se define por eu lírico. Vamos falar Vou assumir, se eu posso, que é a questão dessa nova consciência, desse ser espiritual. Na verdade, tanto a nova geração quanto todas as gerações, não somente as novas, elas vão encontrar o caminho para essa nova consciência através, primeiramente, desse anseio por mudança, dessa percepção de que algo precisa mudar dentro de nós e desse anseio por mudar. A partir daí, é esperado que esse anseio leve esse ser humano para uma busca espiritual e para o encontro com um caminho espiritual de transformação, de despertar dessa nova consciência. A partir daí, a nova e todas as outras gerações terão a oportunidade de, dentro de um campo magnético como o da escola espiritual, de ser tocados por essa vibração mais elevada do espírito e permitir que o espírito mesmo dentro deles se torne uma realidade. Porque em uma escola espiritual não existem mestres, todos são alunos. Por quê? Porque o mestre é o próprio espírito que se encontra dentro do ser humano. E ninguém pode dizer
olha, a verdade é esta, eu vou despertar isso para você. Isso não existe, porque a verdade está dentro do próprio ser humano. E como o Espírito, que é o único mestre, se encontra dentro do ser humano, todos são alunos numa escola espiritual, porque todos estão no caminho de aprendizado, no caminho do despertar dessa consciência. A partir do momento que a nova e todas as gerações percebem tudo isso dentro de si mesmos e decidem trilhar um caminho de libertação e encontram uma escola espiritual, é possível que esse verdadeiro mestre, que é o próprio Espírito, desperte dentro de si. E o caminho para despertá-lo passa pelo autoconhecimento, por entender quem nós somos de verdade e por uma transformação gradual de todo o ser, dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos e das ações, que hoje são totalmente egocêntricos, para uma nova atitude, para uma atitude não egocêntrica, uma atitude que é, no fundo, o próprio amor, que é o oferecer, é o não reter, é a atitude de um ser que não mais é egocêntrico. O Júlio pergunta: há um conceito esotérico que diz que a cada nova era vem um novo avatar. A Rosa Cruz Áurea partilha dessa ideia? Não, a Rosa Cruz Áurea não entra nesse caminho de avatares, esse não é o caminho da Rosa Cruz Áurea. O caminho da Rosa Cruz Áurea fala sobre o despertar desse princípio divino dentro do ser humano, independente da era em que nos encontramos, independente dos avatares das eras, porque é possível despertar essa consciência espiritual dentro do ser humano, como foi possível em todas as eras, né? E nós vemos isso em todos os escritos da sabedoria universal, quando nós lemos, por exemplo, os escritos de Hermes Trismegisto, de 5.000 anos atrás, de Buda, de Lao Tse, de Krishna, de Cristo, enfim, de todos os que vieram para mostrar o ser humano e para falar para o ser humano sobre essa única e mesma realidade. Dentro do ser humano existe um princípio divino que deve ser despertado, que é o próprio Espírito. E esse princípio espiritual é o início de uma nova consciência que deve surgir e transformar todo o ser que somos nós mesmos. Gleison pergunta: como praticar essa ação interior e ao mesmo tempo não deixarmos à míngua a luta política e social nas mãos daqueles que estão prejudicando tanto a humanidade? Essa questão de perceber aquilo que nos cerca e sempre pensarmos no que nós podemos fazer é uma questão muito delicada, né? Como nós dissemos, o ser humano, cada um de nós, vê aquilo que nos cerca e realmente se condói, né? E cada um tem uma reação, né? Seja tristeza, indignação, vontade de mudar, né? E todas essas coisas tão importantes que todos nós sabemos que são, né? Porque afinal esse é o mundo onde nós vivemos. A grande questão é que mesmo que todas essas questões externas fossem, nós entrássemos numa tentativa de resolvê-las, no fundo, elas não têm resolução completa, porque elas vão até um certo ponto, porque elas esbarram na própria consciência egocêntrica do ser humano, de cada um de nós. E essa consciência egocêntrica, ela é uma realidade, nós somos um ego. E a partir de um ego nós não podemos deixar de ser egos. Então nós não vamos simplesmente deixar de ser egocêntricos por um ato da vontade. Eu não posso acordar amanhã e falar: eu não sou mais egocêntrico a partir de hoje, porque assim eu decidi. Isso não existe. Essa orientação egocêntrica, ela acontece em todos os níveis do ser humano, inclusive no seu próprio ser astral, né? Onde os chakras se orientam para si mesmos, para essa questão centrípeta. Portanto, o que nós devemos fazer primeiramente é tomar consciência de tudo isso. E à medida que esse processo interior, essa revolução interior vai acontecendo, nós vamos percebendo algo muito importante. Aquilo que nos cerca também vai mudando. Porque aquilo que nós vemos no mundo e aquilo que nós projetamos e fazemos é um reflexo nosso.
Portanto, à medida que nós vamos nos transformando interiormente e os seres humanos que podem realizam esse caminho, existe uma transformação na sociedade, em tudo aquilo que nos cerca. É por isso que o único caminho de transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro. E conforme nós vamos trilhando esse caminho de transformação, a nossa consciência com relação a tudo aquilo, a luta diária, como foi dito, também muda. Não é que nós vamos deixar de lutar, não é que nós vamos deixar de viver, muito pelo contrário. Nós não vamos nos isolar numa caverna ou num templo e ficar isolados pensando na salvação da humanidade. Nós vamos realizar uma transformação interior, atômica e energética, que vai poder ser um auxílio verdadeiro para tudo e para todos que nos cercam. Então um caminho espiritual ele nunca é isolado. Nós trilhamos um caminho espiritual na nossa vida, no dia a dia. A cada mudança de pensamento, a cada mudança de atitude, a cada mudança de sentimento. Essa é a grandiosidade de um caminho espiritual verdadeiro. Portanto, a partir do momento que nós vamos transformando isso em nós, e a nossa consciência vai sendo transformada por essa força espiritual, a nossa visão da realidade muda e aquilo que nós realmente podemos fazer para a humanidade também se transforma, se torna muito mais efetivo, porque nós podemos ser uma fonte de auxílio para todos aqueles que nos cercam e para toda a humanidade. Para finalizar, a pergunta da Marta: como fazer parte da Rosa Cruz Áurea? Amigos, a Rosa Cruz Áurea possui diversos endereços e diversas localizações, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Os amigos estão nos assistindo provavelmente de todas as partes, a princípio do Brasil ou até de outros lugares. Então, a primeira coisa que nós dizemos é: deem uma olhada na nossa página, na internet ou no Facebook, enfim, para verificar todos os endereços que estão próximos de onde vocês se encontram. A partir daí, nós convidamos aos amigos que tentem ir num desses endereços indicados nos sites para que vocês percebam por si mesmos o que é a escola espiritual. Porque, como nós tentamos explicar aqui, a escola espiritual é muito mais do que uma teoria, é muito mais do que uma filosofia, é muito mais do que um caminho teórico, É uma realização prática de vida, de transformação da consciência e da vida. E a partir do momento que nós nos identificamos, de certa maneira, com isso que nós estamos ouvindo, e vejam bem, nós não estamos dizendo acreditem naquilo que nós estamos falando aqui. Por favor, não acreditem. Vejam dentro de vocês mesmos se aquilo que está sendo dito aqui e se aquilo que vocês vão encontrar sobre a Rosa Cruz Áurea reverbera como lampejos de algo real dentro de vocês. Porque esse é um caminho interior. Então não teria sentido algum se as pessoas que estão nos assistindo nos ouvissem e acreditassem no que nós estamos falando. Se vocês lembram, no começo dessa palestra, nós dissemos que uma das características dessa era de Aquário e do novo homem, desse novo ser humano, é perceber dentro de si mesmo a verdade. A escola espiritual da Rosa Cruz Áurea não pretende ser um intermediário entre a verdade e os seus alunos. Ela pretende ser um instrumento para que a própria verdade desperte naqueles que fazem parte dessa escola espiritual. Então, se aquilo que nós estamos dizendo e aquilo que os amigos forem ler e pesquisar sobre a Rosa Cruz Áurea, e mesmo aquilo que eles perceberem quando visitarem um dos endereços da Rosa Cruz Áurea, fizer sentido, Não precisa fazer total sentido, porque nada faz total sentido no início, Às vezes esse reconhecimento ele é gradual, é como um grande quebra-cabeças que vai se tornando cada vez mais claro, Mas se aquilo que vai sendo percebido reverbera e nós podemos dizer, puxa, isso tem a ver com algo que eu sempre pensei ou que eu comecei a pensar, então esse é o começo de fazer parte da escola espiritual. E a partir daí é possível entrar como alunos da escola espiritual e frequentar esse campo de força, que é o grande ponto da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Porque sem essas forças
que se concentram nesse campo energético, nesse campo de forças, que podem transformar e ajudar a transformar a cada um de nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas ações, e permitir que essa nova consciência desperte. Sem esse campo de força nós vamos resvalar na teoria e vamos ficar dando voltas, né? Falando de um conceito muito bonito às vezes, mas que ainda não tem nenhum aspecto libertador, como nós dissemos. Então o convite para encerrar que nós fazemos a cada um é: verifiquem dentro de vocês mesmos se tudo isso que vocês estão ouvindo e que vocês vão ouvir e pesquisar a partir de agora sobre aquilo que a Rosa Cruz Áurea fala, reverbera dentro de vocês. E se isso tiver uma reverberação, não adiem. Trilhem um caminho, trilhem esse caminho, permitam que essa nova consciência espiritual possa despertar dentro de vocês. Porque esse é o único caminho que vai fazer sentido para revelar diante da nossa própria consciência aquilo que nós temos que fazer. E aí a nossa vida faz total sentido. Nós paramos de ver as coisas como algo, às vezes, sem sentido. Nós começamos a entender e desvendar o nosso próprio destino, aquilo que nós temos que realizar e a nossa mais nobre destinação. Então esse é o convite que nós fazemos, que não acreditem, mas que mergulhem dentro de si mesmos e percebam algo além das palavras. Percebam a força que se encontra dentro de vocês mesmos e que talvez pulse de acordo com aquilo que está sendo dito e com aquilo que vocês vão pesquisar e procurar a partir de agora. Amigos, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Nós também gostaríamos de lembrá-los que existem diversas maneiras, né, de conhecer um pouco mais sobre a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. A maioria dos amigos conhece o Facebook. Além do Facebook, nós temos a nossa página na internet, rosacruzaurea.org.br. Nós temos o site da editora da escola, pentagrama.org.br, onde os amigos podem baixar praticamente todos os livros e literatura da escola gratuitamente, em formato de EPUB, em formato de PDF. Nós temos os locais onde os amigos podem encontrar mais informações, os locais físicos, e nós os incentivamos a fazê-lo. Verifiquem os endereços e procurem o endereço mais perto de vocês e tentem ir até lá para sentir isso tudo que nós estamos falando, mais do que ouvir, né? E amanhã, dia 14, às 8 horas da noite, via Skype, terá uma sessão de perguntas e respostas sobre esse tema, onde aqueles que estão interessados podem se aprofundar um pouco mais. É só entrar no Skype e adicionar o seguinte endereço: virtual1, o número 1 mesmo, numeral 1, ponto Rosa Cruz Áurea. virtual1.rosacruzaurea. Mandem esse convite via Skype, serão aceitos e aí terá um grupo de amigos e amigas disponíveis para ajudar a tirar outras dúvidas sobre esse tema ou, de repente, sobre alguma outra questão que os amigos tenham sobre a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Amigos, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que isso seja um impulso verdadeiro de um caminho real de transformação, do despertar da consciência, e esperamos a todos num dos nossos endereços ou até a próxima palestra. Muito obrigado, boa noite.